esse bichinho ferrou todo mundo em casa, a esposa, a criançada, todo mundo acaba se envolvendo. Tenho lá meus aquários, tenho uma pequena fazendazinha de corais lá para consumo próprio. E nós em 2007 acabamos juntando um grupo de pessoas e fundamos uma associação chamada Abraco, Associação Brasileira de Aquariofilia. E por que a Abraco nasceu? Bom, em 2007, mais precisamente no primeiro semestre, começou a ter uma série de problemas em importações de animais, peixes, corais, plantas, e surgiu uma grande dificuldade para a gente adquirir esses seres aquáticos para povoarem nossos aquários. Começaram a falar em proibição, chegaram alguns mais exaltados a dizer até que ia acabar o aquarismo no Brasil. Nós acabamos montando essa associação de aquaristas para começar a agir, pensar e trabalhar de forma coletiva. Por quê? Porque toda vez que se trabalha, se age, se pensa de forma individual, os objetivos começam a não ser alcançados a contento. E nós lançamos, já logo no Estatuto da Abraco, no artigo 2º, diz o seguinte, a linha B, que é uma das finalidades, um dos objetivos: promover o desenvolvimento, o progresso, estimular, divulgar e facilitar a prática da aquariofilia, aquicultura ornamental, em todas as suas ramificações. Ou seja, nós somos ecléticos. Não importa se o camarada tem um aquáriozinho com os lebistes, se ele tem um aquário com beta, se ele tem um mega aquário povoado com um monte de corais raríssimos, caríssimos, lindos e maravilhosos. Todos são vistos como aquaristas. Todos exercem o que preconiza o artigo 6º da nossa Constituição da República, que é o direito ao lazer. É um direito fundamental, tanto quanto o trabalho, quanto a educação, quanto qualquer outro. E muitos de nós têm isso como um objetivo, como um gosto na vida, que a gente procura se aplicar e se empenhar. E a linha G desse mesmo artigo 2º do nosso estatuto diz o seguinte, que é a obrigação, é dever da Abraco defender os interesses dos associados em todas e quaisquer esferas dos poderes públicos, administrativos, judiciais, comerciais, industriais e empresariais em geral. Ou seja, o interesse do aquarista dentro de uma associação, discutido e debatido entre todas as lideranças, ele é um mote, é o motivo de existência da própria associação. A defesa desses interesses, a defesa desses direitos. Diante disso, e já em 2007, com todo aquele imbróglio que estava surgindo, muito especial causado pelo pessoal do IBAMA, do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e na época a Secretaria de Pesca, quando nem existia o MAPA, era o SEAPA, nós tivemos uma reunião lá na cidade de Tamandaré. Foi uma reunião com a equipe do IBAMA, a equipe do MAPA e da Secretaria Especial de Pesca. Bom, para que eles fizeram essa reunião? O poder público, ele recebe algumas verbas. E se ele não justificar essas verbas, na próxima votação de orçamento ele acaba perdendo. Então eles são ávidos por ficar fazendo esses tipos de encontros, esses debates. Só que eles mandam para esses lugares pessoas que não têm poder nenhum de decisão. Nós vamos lá para conversar e bater boca com o funcionário público. Mas a gente sai de lá quase que do mesmo jeito que voltou. E não foi muito diferente disso. Entretanto, essas pessoas que comparecem, elas levam para os seus superiores algumas das coisas, não necessariamente do que se discutiu e se debateu na reunião, mas sim do que eram os seus interesses. E com base nisso, na época lá o seu Clemenson Pinheiro, o seu Henrique Anatoli e Dona Mara Nottingham, dentre outros, lá acabaram criando uma coisa chamada lista positiva. Eu acho que vocês já ouviram falar dessa lista positiva, em que se só pode trazer para os nossos aquários aquilo que eles liberam. Eles inverteram as coisas. Em direito, tudo aquilo que não é proibido é permitido, ou seja, você faz uma listagem daquilo que é proibido. Eles inverteram, eles dizem o que a gente pode ter. Então existe uma série de organismos que pessoas no mundo inteiro, aquaristas no mundo inteiro têm, e nós aqui não podemos ter. É um cerceamento do nosso direito? É um cerceamento do direito. Mas ninguém fez absolutamente nada. Por quê? Porque eles estão com o poder na mão. Criaram cotas de captura, os que vão importar ou até abastecer o mercado interno, eles têm certas quantidades, o que fomentou clandestinidade. Quem estava trabalhando nessa área e não se regularizou, porque fica caro se regularizar, então acabou se tornando clandestino. E aí eles culparam os aquaristas por vários problemas ambientais. Eles disseram que a gente, por exemplo, naquela época, a degradação das rochas vivas
e que a gente estava matando as algas calcárias, as algas coralinas. E por que isso? Porque o aquarista não se defende. O aquarista é a parte mais fraca, a ponta mais fraca dessa cor, a parte mais fraca desse elo. Então eles descascam na gente. Eles não vão falar com o pessoal, por exemplo, da Natura, com os grandes fabricantes de ração. Esses caras, eles recolhem rocha viva para tirar alga calcária, para fazer cosmético, no sistema de dragagem. Dragagem arranca de monte. Mas na verdade, quem que são os culpados disso? Somos nós. Que se arranca durante um ano inteiro. O máximo que se retirou para uso, em pesquisas feitas para uso em aquarismo, foram 20 toneladas. Você sabe o que significa isso para o mar? Nada. Ele recupera essas 20 toneladas em questão de dias. Agora, quando entra uma draga e arranca aquilo lá de 100 toneladas, 200 toneladas de uma vez, aí a gente começa a ter algum outro problema. Mas nós somos os que não se defendem, então é mais fácil jogar a culpa entre nós. Como, por exemplo, vários organismos que nós temos aí, que são organismos invasivos, eles falam que são os aquaristas. Por quê? Porque ninguém briga com uma Lloyd, que é uma baita de uma empresa de navegação, que tem um monte de navio e que traz um monte de porcaria na água de lastro, mas joga nas costas do aquarista porque ele não se defende. Quem que vai bater boca com um cara desse? Tomar um murro na boca e cair sentado no chão? Perder o emprego? Bom, nada. Culpa os aquaristas que é mais fácil. Bom, diante daquela reunião eles prometeram então a formação de um tal de comitê gestor para que nós, aquaristas, tivéssemos voz ativa nesse comitê. Obviamente isso não aconteceu. Muito bem. Fizemos então naquela época uma carta ao Ministério do Meio Ambiente, logo depois da reunião. Na época, isso foi em 2008, a ministra era a senhora Marina Silva. E tentamos explicar que a aquicultura ornamental não é igual à aquicultura de corte, porque eles faziam essa confusão. Inclusive existem remédios ainda hoje que são proibidos de nós utilizarmos em aquariofilia, graças a essa confusão causada por esse pessoal. Verde malaquita, azul de metileno, já proíbe um monte de outras coisas, exatamente por causa desse pessoal. E eu estava tentando convencer essa ministra que a gente não come coral, a gente não come peixe de ornamental, a gente não come, essas plantas que estão no ar não é para comer. Mas eu acho que eles não acreditaram, porque até hoje nunca responderam. Então, desde aquela época a gente vem insistindo que cause essa diferença, que seja feita essa diferenciação entre o que é aquicultura ornamental e o que é aquicultura de corte. E também pedimos que ela fizesse logo aquele comitê gestor. Não fez. Bom, não bastasse então esses apuros todos que a gente estava, eles criaram uma outra associação em 2009, chamada ABLA, que é a Associação dos Lojistas. Não estou aqui para fazer nenhuma crítica à associação em si, mas o interesse da Abraco é a defesa dos interesses dos aquaristas, dos produtores, dos comerciantes também, mas que tenham compromisso conosco. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma notificação já de cara. Eles entraram no fórum, na época o fórum chamado IPAC, e já entraram notificando a turma lá do fórum para proibir de fazer anúncio nos classificados, porque aquilo prejudicava as lojas deles. Ari? Ari tá por aí? Tá ali embaixo. Tava tirando foto aqui agora, Ari. Pode trazer um pouquinho de água, Ari, por favor? E eles não queriam, eles queriam burlar, queriam barrar essa questão de que nós fizéssemos os anúncios de nossos organismos excedentes, sobressalentes, nos fóruns nos classificados dos fóruns. Outra briga. Bom, além da gente estar brigando com os órgãos governamentais, surgiu ali uma outra bomba, obrigado, que era lutar com quem deveria estar nos ajudando. As pessoas tinham que estar do nosso lado. Como diz aquela frase, né? O cliente tem sempre razão, né? Mas para alguns deles parece que não. Que muitos deles querem o nosso dinheiro, mas depois não querem saber de continuar nos dando a devida manutenção e atenção. Em 2009, eles criaram o MPA. O MPA é o Ministério da Pesca e Aquicultura. E em 25 de março de 2010, nós fomos convidados para uma reunião. Ministério recentemente criado que ia ficar encarregado para regulamentar tudo que diz respeito à aquicultura ornamental. Inclusive a aquicultura e a aquicultura ornamental, inclusive, e pesca, competência do Ministério. Fizeram uma reunião que tinha 15 pessoas. Eu compareci, dos que estavam ali presentes, pelo menos 12 tinham algum vínculo ou foram introduzidos pela ABLA. Bom, havia a promessa do MPA também de criação de um comitê gestor para a aquicultura ornamental, porque eles não tinham a menor ideia de como lidar com isso. Ministério recém-criado, pessoal que ali trabalhava no CEAP, antigo extinto CEAP,
que veio para o Ministério da Pesca, acostumado a trabalhar com os pescadores para vender peixe por quilo, para consumo humano. Então, ofereceram a montagem desse comitê gestor e tentando fazer a separação do que era aquicultura de corte e aquicultura ornamental. O MPA disse que tinha 2 vagas para esse comitê gestor e quis indicar 2 representantes. Nesse momento, a Abra puxou o tapete da Abraco, fez as indicações, como estava em maioria, a Abraco ficou de fora, não podemos participar desse comitê gestor para confecção de normas. E em 2006 ainda, no dia 26/3, nós fizemos uma carta ao MPA informando essa situação. Pô, por que os outros têm 2? Se tinha 2 vagas, não ficou uma pra gente, os aquários. Afinal de contas, nós somos a ponta dessa corda, nós somos consumidores finais, os que movimentam toda essa roda. Também não responderam até hoje. Em 2011, nós tivemos uma reunião lá no CRMV, Conselho Regional de Medicina Veterinária. E eles também nos convidaram para participar e convidaram também representantes do IBAMA, do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e já então do MPA, que é o Ministério da Pesca e Agricultura, dentre outros. A Abraco fez o seguinte, ela pediu que nessa discussão nós falássemos sobre a liberação de cotas de captura de rochas vivas para utilização em aquariofilia, que até então estava proibido, a eliminação de GTA e GTPOM para aquariofilia, até porque pela lei federal que instituiu e que criou o MPA, essa competência passava a ser do MPA, não era mais nem do IBAMA nem do MAPA. A desburocratização para os aquicultores ornamentais, criadores e produtores, para que eles pudessem produzir e vender sem exigência de GTA, GTPOM e GT não sei o que lá mais, ou seja, procurando baratear o custo disso e desenvolver melhor a aquariofilia. E a criação de normas para que os aquaristas pudessem vender, trocar, doar seus organismos excedentes de seus aquários com outros aquaristas ou com o pessoal do comércio. Também pedimos a criação de um serviço especializado por parte da empresa de correios para transporte de organismos aquáticos, usados em aquariofilia. Pessoal, absurdo? Absurdo? Então vou trazer uma coisa para vocês, acho que alguns já sabem, mas o pessoal das abelhas conseguiu. O pessoal que trabalha com abelhas, com os apiários, hoje eles têm um serviço especial, envelopamento, tudo próprio, embalagem, tudo próprio, para remessa de abelhas e derivados. Por que isso? Criaram associações fortes, que defenderam seus interesses. Então não vai falar que não dá, porque dá se tanto dá que existe. Já. E a abelha é um ser vivo como um coral, reservado as proporções, mas bom. Resultado da reunião com o CRMV. O pessoal do MAPA não queria revogar a GTA, que é uma instrução normativa que eles fizeram a 18/2006. O artigo 3º dispensa GTA, pasmem vocês, dispensa GTA para cão e gato. Cachorro e gato não precisa de GTA. Peixe ornamental precisa de GTA. Um lebiste precisa de GTA. Um cupra precisa de GTA, que é da mesma família. Sei lá, um peixinho palhaço, qualquer coisa. Um coral precisa de GTA. Eu fiz uma pesquisa naquela época, levei para esse pessoal do MAPA, tinha uns técnicos dele lá, eu falei, gente, eu fiz uma pesquisa caipira, não é uma pesquisa com toda a técnica científica que vocês aqui dispõem, com os recursos do dinheiro dos nossos impostos. Não, eu fiz uma pesquisa caipira. Eu levantei vários casos de zoonoses. Zoonoses são doenças transmitidas aos seres humanos por animais. Levantei vários casos de zoonoses por cachorro e gato. Leishmaniose, eurofobia, doença da unha do gato, um monte dela. Não levantei nenhum caso de aquariofilia ornamental que levou o aquarista ou alguém de sua família a óbito. Dos outros levantei vários. Não vi nenhum caso. Uma das técnicas, mas teve um caso de uma bactéria, anemona. Eu falei, dona, esse tipo de bactéria você pode pegar numa sauna. Se você for pegar uma toalha de alguém por nas costas, não é esse o caso. E mesmo assim eles quedaram inertes. Faz de conta que não ouviram, que o argumento era forte. O IBAMA, que estava lá também presente, era contra tudo e contra todos. Os caras só não me batiam porque não tinha como me bater. E nem tinha como fazer represália contra mim porque eu não sou do ramo comercial. Porque se o cara for do ramo comercial e quiser bater de frente com esses caras, eles botam o fiscal na porta do cara dia e noite. E a autuação uma atrás da outra até fechar o cara. E as multas são pesadas. Processos criminais, etc, etc. Mas comigo não tinha jeito, eu falava para eles diretamente do que tinha que falar. Eu falei, primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar-se no lugar de vocês. Vocês são funcionários do povo. E estão aqui para poder nos orientar, nos atender bem e fazer coisas que nos beneficiem. E não cercear nossos direitos. Os caras cuspiam marimbondo, mas vai fazer o quê? Não tinha o que fazer contra mim.
O MPA até demonstrou naquela época uma certa boa vontade, mas eles não tinham força ainda para impor as atribuições. O IBAMA é um órgão muito mais antigo, o MAPA é um órgão muito mais antigo. E eles ficaram tentando, vamos ver o que pode fazer, mas também não tiveram voz ativa para nada. Agora o pessoal da ABLA nitidamente se colocou contrário a tudo que os aquaristas queriam. Eram contrários a que nós pudéssemos vender ou doar nossos animais, que se reproduziam ou cresciam dentro dos nossos aquários. Queriam total proibição de venda pela internet. Eu falei, gente, isso é um pensamento anacrônico, pô. Vai nos Estados Unidos, vai, sei lá, na Inglaterra. A internet é o futuro do mundo, aliás, não é o futuro, é o presente do mundo. Ferramenta de comunicação, quantas e-commerce, quantas vendas. Isso, vocês estão dando tiro no próprio pé, vocês estão prejudicando o próprio comerciante de vocês. Não, porque o cara que quiser comprar coral tem que vir na minha loja. Eu falei, rapaz, isso é de uma arrogância sem fim. Um deles tá falando, isso é de uma arrogância sem fim. Ainda bem que eu não sou seu freguês e nunca serei. Esse pensamento, você acha que eu sou seu palhaço? Bom, aí surgiu, na semana passada, diante de tantas brigas, tantas coisas, acabou surgindo a instrução normativa feita pelo ministro da Pesca e Aquicultura, que é a instrução normativa 21. Ela foi publicada no dia 12, ela foi assinada pelo ministro dia 11, agora essa semana, e foi publicada no dia 12. Essa instrução normativa foi um desastre total para os aquaristas. Vocês estão me escutando bem aí? Estão me escutando bem? Essa instrução normativa foi um desastre total para os aquaristas. Porque ela obrigou a qualquer pessoa que vende qualquer tipo de organismo hidróbio, ou seja, que tem a sua vida, parte de sua vida na água, a ter o RGP. RGP é Registro Geral da Pesca. Shopping Tico, tem até o Alex aqui que trabalha lá. Shopping Tico é uma casa de ração. É uma casa de ração. Mas ela vende ali uns peixinhos ornamentais, tem ali um ou outro bichinho. Vai ser obrigada a tirar o RGP. Registro Geral da Pesca no Ministério. Então, eles queriam defender os interesses dos lojistas, eles acabaram prejudicando a todos os lojistas do Brasil. Porque uma das exigências do RGP, e eu levantei isso, é que o indivíduo tenha a licença da prefeitura, tem o alvará para funcionar. Você pega a turma de São Paulo, alvará em São Paulo é parco a forceps lá. Tem gente tentando, 20 anos e não consegue tirar esse troço lá. A intenção deles era acabar com a feirinha, principalmente a feirinha de Guarulhos. Por isso que o pessoal da ABLA entrou com esse pedido de que fosse exigência do alvará. Mas com isso eles atiraram em todo mundo e acabaram prejudicando a todo o setor. Também com isso sai a proibição de que todos nós estejamos vendendo nossos organismos excedentes dos aquários. Então você compra uma crópora, bota lá no seu aquário, ela começa a crescer, forma um certo volume. Você vai fazer o quê? Podar, matar você não pode, porque é crime ambiental. Lei 9.605, você vai pôr pra cadeia por um troço desse, você não pode matar um animal. Eles não têm lugar para receber. Aliás, era uma outra briga da Abraco, né? Que eles fizeram, já que eles não queriam deixar coisa, que eles fizessem igual faziam com o pessoal de baterias, que é uma resolução do CONAMA, que obriga quem vende pilhas e baterias a receber de volta as pilhas usadas. Então, se nós tivéssemos corais ou animais que nós não mais quiséssemos, que eles criassem um serviço. Não, imagina, não temos estrutura para isso. Não é aquela história. Eles reclamam da gente, clientes deles reclamam da gente, mas eles mesmos não apresentam soluções. Os preços, obviamente, com essa situação vão aumentar. Eu acabei de falar para vocês, você tem uma casa de ração, vai ser obrigado até agora. Fizemos uma consulta ao IBAMA e, na verdade, nem fomos nós, a Abraco, mas alguns outros. Dentre eles a própria ABLA fez uma consulta ao IBAMA e respondeu o Daniel, que é funcionário do IBAMA, e o Henrique Anatoli. Eles afirmaram que não está revogado o GTPOM coisa nenhuma, mas sim que o Ministério da Pesca e Aquicultura acrescentou mais uma exigência. Qual que é? Colocação do Registro Geral da Pesca na nota fiscal eletrônica dada pela Prefeitura. Uau! Brigando contra a burocracia, criaram mais uma. E eu peguei essa instrução normativa e li, de fato, ela diz que há revogação de GTA em alguns casos, que eu já vou chegar nele, mas da GTPOM não. Ou seja, criaram mais uma burocracia. Com relação à GTA, essa mesma instrução normativa 21, ela só dispensou para o pescador, no primeiro transporte dele, quando capturou no primeiro transporte ele é dispensado de GTA, e para o lojista. Incrível! Então a ABLA ferrou com a gente, que essa foi a sugestão deles.
Só eles, os pescadores, têm o direito de dispensa de GTA. Nós, se você for mudar de casa e for levar seu aquário para um outro canto, você tem que ter GTA. Se você vende uma mudinha sua lá, sei lá, um coral qualquer, um murcho, alguma coisa para ele, você tem que emitir GTA. É claro que na prática isso não funciona, eles não têm fiscal. Queiram ou não queiram jogar na ilegalidade total. Então, são esses absurdos que a gente vai verificando que esse pessoal tem causado. Agora no dia 18 vai ter uma reunião com o pessoal do MPA lá no Rio de Janeiro, 18 e 19. Estou indo para lá, representando a Abraqua. Nós vamos ter direito a 2 cadeiras, vai mais um diretor. E o que nós vamos propor lá? Novamente o que a gente vem batendo já há tanto tempo. A regularização de aquarista, para que a gente possa dispor dos nossos excedentes. E quem não quiser mais ser aquarista, que possa vender, doar, transferir temporariamente para um outro para guardar, o coisa que vale. A total revogação de GTA e GTPOM para todos. Eu estou falando em GTA e GTPOM, talvez alguns não saibam. GTA é guia de trânsito animal e GTPOM é guia de transporte para peixes ornamentais. Tá? São 2 órgãos diferentes, um é o Ministério da Agricultura e o outro é o IBAMA. Os dois exigem, já é um absurdo, os dois exigem a mesma coisa. A diferença é que a GTPOM é para quando vai para fora do estado, a GTA em qualquer situação. Ah, mas a GTPOM é gratuita, mas gera custo de lá buscar, só o pessoal do IBAMA pode fazer. Outra reivindicação, a possibilidade do registro geral da pesca sem alvará da prefeitura. Nós temos associados nossos que são apicultores, gente que cria organismos hidróbicos, de água doce, de água salgada, mas não são mega empresas, são pequenos empresários. Inclusive o próprio aquarista, e que cada órgão deve assumir suas competências. Por que o Ministério da Pesca e Aquicultura está pedindo alvará de prefeitura? Eu não vejo a prefeitura pedindo para emitir o alvará dela o Registro Geral da Pesca. Então, quer dizer, a gente percebe umas inversões. Por que condicionar a sua atribuição, a sua autoridade à dos outros? E é preciso a gente lembrar aos lojistas que eles também não vivem só de peixes e de corais. Eles também vendem equipamentos. Se não fôssemos nós, o que eles vão fazer com os aquários? Carvão ativado, sal, filtros, bombas. O que eles vão fazer com isso? Se não tiver peixe, não tiver coral, não tiver planta, amigo, acaba. Então é preciso que eles revejam esse pensamento anacrônico e venham mesmo para o lado de quem está junto com eles. Bom, conclusão. Tudo isso gera o quê? Caristia. A burocracia faz com que a gente pague mais caro. Eu vejo o pessoal falando, vou comprar um Yellow Tank, fulano está vendendo por R$300, ciclano está 340, não sei quem está 280. Gente, um estadunidense paga nesse peixe $10. Então, por que o brasileiro paga isso? Levada a carga tributária, não tem muita coisa que a associação possa fazer com relação. Apesar que até tem, podemos ir cobrando tudo mais tal, uma vez que não é um produto que se passa aqui no Brasil. Burocracia, aliada à burocracia. Essas duas coisas fazem com que se torne extremamente caro e impraticável a burocracia. Que quem paga por todas essas contas, no fundo disso somos todos nós. Outra situação, a ganância de alguns comerciantes que querem somente para si e excluem os outros. Não pode ser assim, a gente precisa ter uma visão holística, uma visão um pouco mais ampla, sistêmica. Terceiro ponto, e isso é muito importante porque está se perdendo essa visão. O organismo aquático é seu. Do momento que você comprou, pagou, colocou no seu aquário, ele passou a ser seu. Se você tem uma cadela na sua casa e ela dá cria, nascem lá os filhotinhos, você não pode vender os filhotinhos daquela cadela? Se você tem um cavalo, uma égua, alguma coisa, cruzam, nasce um porco, você não pode vender? Gente, isso aí é violar o Código Civil brasileiro. O Código Civil brasileiro se chama semoventes. Os animais são chamados bens semoventes. Eles são da sua propriedade, eles são do seu patrimônio. E essa turma está metendo o dedo nas nossas coisas. E até quando nós vamos tolerar isso? Então é por isso que a gente vem, mais uma vez, perante vários aquaristas, vamos colocar isso em fóruns também, pedir que vocês se associem. Entrem na Abraqua, entrem na associação. Pro aquarista é de graça, agora você não paga nada. Basta entrar lá no site www.abraqua.org.br. Entrou lá, vai lá, associe-se aqui. O camarada se associa, custo zero. Para o aquarista não custa nada.
Mas então por que vocês têm associação se não custa nada? Bom, quem é do pessoal da área empresarial acaba nos auxiliando, empresários sérios, tem um compromisso com a gente, acaba nos auxiliando nas partes financeiras. Por exemplo, nós estávamos para entrar com ação, chegamos a contratar já um advogado para isso, contra a GTPOM. Estamos só aguardando o resultado dessa situação. Se resolver mesmo a GTPOM, nós vamos entrar agora contra a lista positiva. Mas estamos trabalhando. Mas para aquarista não custa nada, a gente precisa de massa. Para que eu possa chegar na frente do ministro e falar, ó, tem 2.000 associados na associação. Não é meia dúzia de lojistas, não. São 2.000 associados aqui dentro, ou 3, não sei quantos. Você começa a ter força com esse pessoal. Nós vamos tentar ainda essa semana, não sei se haverá tempo hábil para isso, fazer um abaixo-assinado para levar até esse evento do Rio de Janeiro. Então se a gente conseguir, vou falar com o Matias depois, se houver tempo hábil para isso, vamos colocar nos fóruns. Gente, vou pedir, entrem lá, assinem, pede pro tio, pra sogra, pro cunhado, pro sobrinho, que entre assinando, para que a gente possa levar já algum documento nessa reunião e tentar ver se a gente consegue fazer esse pessoal rever algumas posições em relação a gente. E mostrar a nossa força, porque afinal de contas, quem paga tudo isso somos nós. Nós somos os consumidores finais. E sem nós, nada disso existiria, inclusive eles. Quero agradecer a paciência de todos vocês. Eu sei que é um domingo à tarde, fica ouvindo palestra ou fala, ou coisa que agora não é tão agradável. Mas muito obrigado por terem ouvido e peço que colaborem. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu me coloco à disposição. Valeu, Ricardo. Obrigado. Valeu.